bem. Vamos entrar num assunto aqui que algumas pessoas talvez não estejam bem lembrados dessa posição cósmica de um trono bastante interessante que sustenta muitas energias. Bom, vamos lá. Ainda estamos no capítulo... Não, já estamos no capítulo 6, Irradiações. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do mestre Rubens Saracen de Ogum, da editora Madras. Quero deixar bem claro que não estou ganhando nenhum centavo para fazer divulgação desse material. Tá? Apenas nós trazemos livros de ótima qualidade para que, de diversos autores inclusive, para que você possa ter aí na sua biblioteca um investimento certeiro. Tá? Porque muitas vezes as pessoas reclamam e falam assim, eu gasto tanto dinheiro com um monte de livro e não entendo nada o que nenhum deles querem dizer, cada autor fala uma coisa diferente. No final das contas, todos estão certos. A maioria. O que acontece? Não é que eles se contradizem. Os espíritos, os mentores, eles vêm de colônias diferentes. E como eles não têm bem uma religião, muitas vezes os espíritos não têm bem uma religião, eles têm uma espiritualidade. Eles têm um jeito um pouco diferente de ver as coisas. Então você muitas vezes vai perguntar coisa para uma entidade para aprender essas coisas. E a entidade vai ensinar do jeito certo para ela, do jeito que tem dado certo para ela, do jeito que tem dado certo para as pessoas que ela ensinou, do jeito que tem dado certo para lá na colônia que ela vive. Ela vai ensinar aquilo que para ela é correto. Só que a entidade do outro também ensina dessa mesma forma, do jeito que ela acha correto para ela, para as pessoas que ela ensinou, para a época que ela viveu, muitas vezes, e na colônia que ela vive. E aí dá a impressão, muitas vezes, que as coisas não têm bem uma conexão uma com a outra. Quando, na verdade, o que importa é o respeito, a fé, a pontualidade, a disciplina, a devoção. E se os resultados são promissores, não há nada de errado com a técnica desta pessoa ou com a técnica daquela outra ali. Isso não deixa de ser Umbanda. Ou se você conversar, por exemplo, com uma pessoa que deitou, por exemplo, no orixá dela, depois você vai entrevista uma outra, cada uma vai citar experiências, características e metodologias que foram usadas diferentes, embora semelhantes. E nem só por isso está errado. Quando se fala de espiritualidade, é complicado tentar pôr dentro de uma caixinha e enquadrar. Porque estamos lidando com transcendental. O próprio nome já diz, transcendental. Transcende a terceira dimensão, transcende, inclusive, a física deste mundo. Então não adianta tentar explicar com certa cientificidade ou certas metodologias que dizem que está dentro da lógica, porque caiu no espiritual, já não está mais dentro da lógica. Não adianta, por mais que você tente ser uma pessoa racional, passar tudo pelo crivo da razão, você vai chegar um momento que vai servir de chacota. É importante ter metodologia, é importante ter disciplina, é importante ter regras, é importante, sim, para não virar bagunça. Mas não podemos nos tornar escravos delas, e muito menos dos rituais. Porque senão você esvazia a essência da sua religião ou da sua doutrina e preenche com uma série de preceitos e normas e ritos e condutas que nada acrescentam no propósito evolutivo da nossa marcha encarnatória aqui. Nós estamos aqui para crescer, progredir, evoluir, ser feliz, por que ser escravos dos preceitos e dos ritos e dos dogmas ou da ciência? Isso não quer dizer que a gente tenha que ser escravo também da libertinagem, da mediocridade,
do atraso, do relaxo. Não, também não vamos nos deixar levar por essas coisas. Mas viva a sua essência divina. Minhas entidades sempre orientaram isso. Independente do que for, siga a intuição, que no final das contas, quem vai dar ali a bênção final é o seu Deus interior. E a sua intuição é o sussurro do seu Deus interior. Então, ouça a sua intuição. Se você tá um pouco desligado da sua intuição, se liga. Bom, vamos lá. Página 58. Irradiações e correntes eletromagnéticas. As irradiações divinas e as correntes eletromagnéticas são a base da ciência divina. Aí aqui ele vai citar irradiação, onda passiva, onda ativa, linha vertical, toda linha é vista como irradiação direta ou oblíqua, e vai falar sobre linha oriental, os 7 sentidos da vida. Então veja bem. E aí, ó, irradiação é a onda viva de Deus, que alcança toda a sua criação e está em tudo. Cada irradiação possui dupla polaridade, polo passivo e polo ativo, que está relacionado ao fator irradiador e ao fator absorvedor, que a gente já falou, principalmente quando tratou muito de assuntos de pontos riscados e da força dos altares, em outros vídeos aqui do curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda. Para você que está chegando agora, esse curso é gratuito e tem no nosso canal a playlist com todos os vídeos, tá? São muitos vídeos? São. Mas você não vai se arrepender de fazer o nosso curso gratuito, Teosofia de Umbanda, tá bom? Vamos lá. Positiva, onda passiva. Positiva universal, vibração magnética contínua e radiante. Onda ativa, negativa ou cósmica, alternada e absorvente. No caso da onda passiva, ele coloca assim, positiva ou universal, vibração magnética contínua e irradiante. Mesmo ela sendo passiva, passiva no sentido assim, de que ela tem poder de recepção e conexão muito fácil com outras energias. E a onda ativa, negativa ou cósmica, alternada e absorvente, que apesar de ser ativa, apesar dela ir para cima, apesar dela expandir, ela também faz as conexões conforme as possibilidades. Então a gente entende assim que a onda, por mais que ela seja passiva, ela pode muito bem se converter em ativa a qualquer momento, porque é a mesma fonte de força. Aí você pode falar, mas por que existe a divisão? Porque tudo no universo tem o sagrado masculino e o sagrado feminino. É uma questão de manutenção do cosmos, quando a gente falou de cosmos e caos. Tá? Então vamos lá. Uma onda cruza com outra em determinado ponto, que acabamos de falar. Cria um polo magnético, no qual assume a condição de radiação energética, e a outra assume a condição de corrente eletromagnética, quando elas se entrelaçam. Toda linha vertical é vista como irradiação direta. Ela faz a conexão conectando o em cima e o embaixo com o em cima, mantendo ali um vácuo que nem sempre é vazio, tá? Um espaço entre o céu e a terra, né? Que é onde geralmente as coisas acontecem. Toda linha é vista como irradiação, toda linha é vista como irradiações indiretas ou oblíquas. Então, aqui há controvérsias, né? Toda linha é vista como irradiações indiretas ou oblíquas. O que me explicaram na época, quando eu fazia os cursos com o pessoal lá do mestre Rubens, que está querendo dizer o seguinte, que por mais que uma linha ela seja vertical, a qualquer momento, para atender determinadas necessidades, por exemplo, um pedido de justiça, um pedido de cura, um pedido de gerar uma oportunidade, de gerar algo no campo da geração, essa linha ela se desdobra em diversas formas geométricas para chegar até aquela egrégora que foi convidada a chegar. Então, por isso ela pode se tornar indireta, ou seja, ela pode sair da posição que ela estava, ou ela pode se curvar no sentido oblíquo, fazendo inclinações em diversos graus, 45, 35,
Enfim, nem sempre é com essa quebra de 5. Tá? Toda linha horizontal é vista como corrente eletromagnética que dá origem a níveis ou faixas vibratórias, a subníveis ou faixas vibratórias. Quando você abre um trabalho, está ali fazendo a prece de abertura de um trabalho, estão descendo forças verticais ali. Quando os trabalhos começam, aquela energia ela tem também que irradiar para tomar conta de todo o ambiente, onde ela se torna oblíqua e horizontal, para gerar o campo em todo o espaço ali. Existem as ondas que dão sustentação aos 7 sentidos da vida, sentido da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e sentido do amor. São os raios cósmicos que saem dos tronos. Esses sentidos são as 7 radiações vivas que dão sustentação a tudo que existe em nosso planeta, em todas as suas dimensões. Essas irradiações começam em Deus, como eu falei no outro vídeo, e chegam até nós por meio de ondas vivas, transportadoras de fatores, essências, elementos e energias. Por quê? O Olodumare, ele permite com que a partir dele surjam outras forças, que são tronos, que são orixás, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, nas frequências masculina e feminina, e esses tronos, que são orixás ancestrais essenciais, eles criam outros orixás que vão ter contato fatoral na nossa vida. Como assim fatoral? Fator no sentido de característica, tá? Na magia, a gente usa o termo fator e característica, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Oxóssi, ele tem algumas características, como a busca, a caça, a provisão infinita e tal. Então, o Oxóssi, ele é uma extensão do orixá, trono masculino do conhecimento, porém, ele traz determinadas ondas e vibrações que, ao entrar em contato com os seres regidos por ele, manifestam características ou fatores semelhantes daquele orixá. Por isso que às vezes fala assim, filho de Oxóssi age de tal forma, filho de Xangô age de tal maneira. Por quê? Porque ele está fatorando, ou seja, ele está expressando as características daquele orixá. Fator igual característica. Ok? Então vamos lá. Nos planos da criação divina, as irradiações são denominadas de... Aí tá. Vai até a 7ª, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Primeira, plano fatoral, está relacionado às ondas fatorais, transportam fatores divinos. Aquilo que a gente já falou. De Olodumare surgem os tronos ancestrais essenciais, que consequentemente geram outros orixás, que são aqueles que ficam no topo, no meio, da base, da esquerda e direita dos tronos. Segundo plano, plano essencial, vibrações essenciais transportam essências divinas, que é um desdobramento da primeira onda, que leva às características, como eu falei, um filho de Xangô, por exemplo, ele tem uma característica de não gostar de ver injustiça, ou seja, ele tem um fator justiceiro com ele. Então está no plano das vibrações essenciais. Plano elemental, irradiações elementais transportam elementos puros, energias da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais, cristais e vegetais. Plano dual, irradiações bipolares, transportam energias elementais bipolares, sim, porque, por exemplo, o trono da fé, por exemplo, ele traz uma grande força do reino elemental cristalino, porém, passa pelo trono da fé, como por todos os outros tronos, as energias também dos outros reinos elementais. Terra, água, fogo, ar, cristais e vegetais. Embora predomine o cristalino no trono da fé. Então, as ondas elas podem ser bipolares, tripolares, tetrapolares, pentapolares, hexapolares e septapolares. Elas podem se entrelaçar conforme a necessidade. Quinto plano energético, vibrações energéticas, ou seja, ele congrega todas ali. Sexto plano, natural, irradiações energéticas naturais, transportam energias da natureza. Aí você fala, mas aí está falando de novo da terra, da água, do fogo, das minerais, cristais e vegetais. Transporta energias da natureza, o bioplasma da natureza. O bioplasma, que é aquela energia concentrada da terra, a energia concentrada do ar, a energia... Por exemplo, você está ali passando com um caboclo e ele está te dando um passe. Ele pode muito bem estar ali na hora puxando toda a energia, por exemplo, da cachoeira, da mata, das pedreiras, de um determinado tipo de mineral. Você não está vendo. Mas ele tem acesso a essa força. Como se ele estivesse esfregando a pedreira ali em você, esfregando a cachoeira em você. Entendeu? Plano celestial ou mental.
Aí congrega todas, vibrações mentais, geradoras de energias, elementos, essências, fatores, magnetismo e vibrações. Ela é a reunião de todas as forças. Veja bem, embora essas essências e ondas elas tenham suas particularidades, elas se entrelaçam o tempo inteiro, tá? A do primeiro plano, a do segundo plano, a do terceiro plano, a do quarto plano, que eu chamei de plano dual, plano energético, plano natural, plano celestial, mental, elas se entrelaçam. Aí aqui diz, ó, no sétimo plano da criação, em nível planetário, estão os 7 tronos de Deus, assentados ao redor do logos planetário. Aí aqui ele cita trono das 7 encruzilhadas, que eu já vou te mostrar um desenho. Ele absorve diretamente do primeiro plano da criação as ondas vivas irradiadas por Deus, criando em si as condições ideais para que aqui, em nível planetário, aqui na Terra, se reproduzam novamente os 7 planos da criação divina. Com isso, em nível local e dentro de um universo infinito, a criação divina se repete, se multiplica, gerando todas as condições e recursos necessários para que a vida, seres, criaturas, espécies, aqui se reproduza e se multiplique infinitamente. O divino trono das 7 encruzilhadas é um mental planetário no qual Deus se individualizou parcialmente, concentrando nesse mental muitas de suas qualidades divinas. Trono planetário é um grau hierárquico. Ele absorve e internaliza essas 7 ondas vivas vindas de Deus e as irradia a partir de si, adaptando-as ao seu magnetismo mental, que é gerador e irradiador em nível planetário, dando início à repetição e multiplicação dos 7 planos da criação. Aqueles que a gente já citou aqui, fatoral, essencial, elemental, dual, encantado, natural, celestial, divino. Aí aqui no final ele diz assim, terceiro plano da criação planetária. Em nível planetário temos os 7 tronos elementais, que absorvem essências, internalizando-as, amalgamando-as, internalizando-nas, amalgamando-nas e dão início à geração e radiação de energias elementais bipolarizadas, em que uma onda é passiva, reta, contínua e radiante, e a outra é ativa, curso alternado e absorvente. A gente está falando dos padrões que as ondas assumem conforme as necessidades. Tá. As irradiações positivas sutilizam o magnetismo mental dos seres e as captam, abrindo as faculdades mentais. E as irradiações negativas densificam o magnetismo mental dos seres, que as captam, fechando as faculdades mentais. As irradiações positivas são aquelas que, quando atuam na mente de uma pessoa, desperta nela o seu propósito divino. Já aquelas pessoas que não se encontram, não param em lugar nenhum, porque nunca se vê fazendo aquilo ou vivendo aquilo, vivem perdidas, muda de religião e vai de templo para templo e doutrina, nunca se, sabe, chega a 40, 50, 60 anos de idade e ainda, eu não sei qual é a minha missão aqui na Terra. Essas pessoas elas estão sob o efeito de radiações negativas, ou seja, radiações que densificam o magnetismo mental dos seres, que as captam, fechando suas faculdades mentais, por algum motivo kármico, ou feitiçaria, encosto, alguma coisa, elas estão com o mental delas fechado, e os seres que se valem disso para atrapalhá-las manipulam muito bem essas irradiações negativas. Tá? Aí aqui fala sobre o quarto plano da criação planetária. Eu dei um salto, podia ter falado aqui do primeiro plano, segundo plano, porque o primeiro plano da criação planetária, vou fazer uma retrospectiva, na página 59, regido pelos 7 tronos fatorais. Então vai falar aqui, trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei da evolução e do amor. Isso a gente já está cansado de ver. Segundo plano da criação planetária, vai falar daqueles tronos que são os orixás essenciais elementais. Também falamos muito lá no livro de Exu, na playlist livro de Exu, que é o trono essencial cristalino, trono essencial mineral, trono essencial vegetal, trono essencial ígneo, trono essencial eólico, trono essencial telúrico, trono essencial aquático. Né? Que são os tronos, que são os orixás essenciais elementais, que vivem ali nos reinos elementais, sustentando cada um. Por exemplo, no reino da telúrico, que é o reino da terra, tem um orixá que sustenta aquele reino, que é o orixá ancestral natural telúrico. Ele em si já carrega o fator masculino e feminino. Tá? É um trono único, híbrido, que carrega em si o masculino e o feminino. É como se fosse um trono hermafrodita. E esses tronos, eles carregam neles um magnetismo que conecta aos tronos da vida. Por exemplo, o trono essencial cristalino. Ele é ligado ao trono da fé. Porém, existem radiações dele que se conectam a todos os outros tronos da geração,
da lei da justiça, evolução, amor, enfim. Então, é um entrelaçado de energias que aquilo que a gente sempre fala nos vídeos, tudo está interligado. É a nossa mente que tem essa necessidade de separar as coisas, da gente achar que A está separado de B e C. Em se tratando de espiritualidade, está tudo conectado. Tudo conectado. Quando você vê os guias bonitinhos ali no terreiro, separadinho, linhazinha de caboclo, linhazinha de preto velho, você acha que no plano espiritual é assim? Não, eles estão todos juntos e misturados ali. Entendeu? Eles são entrelaçados. Mas a nossa mente precisa que eles se apresentem assim, senão a gente faz uma tremenda de uma confusão. Aí falei, né, sobre o terceiro plano da criação. Agora no quarto plano da criação, ó, quarto plano da criação planetária. Em nível planetário temos os tronos duais ou bipolares, cujos magnetismos são ativos e passivos e ao mesmo tempo, pois um dos polos é irradiante e o outro é absorvente. Também são chamados de tronos energéticos, pois absorvem elementos e irradiam energias. São os tronos planetários que regem os 7 vórtices e os chakras, ou chakras planetários, com o objetivo de manter o suprimento de energias nas dimensões que formam o nosso planeta. Veja bem, esses tronos duais, tem gente que fala assim, mas eles existem mesmo? Existem, mas é uma coisa meio à parte. Por exemplo, você... Como é que eu posso dizer o surgimento desses tronos duais? A força, por exemplo, do trono de Oxóssi, trono masculino do conhecimento. Aí precisa realizar um trabalho, por exemplo, de ancoramento de energia para que uma determinada colônia seja construída. Ele vai se entrelaçar com o trono da geração. Quando há esse entrelaçamento, é criada uma dimensão paralela para que aquilo ocorra. Aí os dois tronos se entrelaçam energeticamente e criam um subtrono para dar força para aquele trabalho. É criado um subtrono, uma réplica, tudo certinho, de um assentamento, com símbolos, tudo certo. Às vezes é em forma de um obelisco, às vezes é em forma de um trono mesmo, às vezes é em forma simplesmente de uma grande mandala. Mas enfim, algo que vai representar aqueles tronos. E aquilo ali, aquele trono fica pulsando e vibrando até que seja recolhido pela lei maior ou fique para sempre naquela dimensão paralela, sustentando aquela criação, daquela colônia, daquela situação. Então esses tronos bipolares, na verdade, quando fala quarto plano da criação planetária, tronos duais ou bipolares, tem os bipolares, tripolares, tetrapolares, quanto for necessário entrelaçar os tronos. Se um determinado trabalho precisa da força ali de 4 tronos diferentes, geração, conhecimento, fé e lei, por exemplo, vai entrelaçar e vai formar um trono tetrapolar. Tá? Então esse chamado quarto plano da criação aqui, ele está aqui mais por uma questão didática, mas ele podia se chamar assim, quarto plano da criação, entre aspas, irradiações de improviso, porque ele está aberto aos improvisos. Quinto plano da criação planetária, temos os tronos encantados ou mentais. Uns são irradiantes e outros são concentradores, atuando intensamente sobre a natureza e sobre os seres. Eles regem sobre os seres no despertar de seus sentidos e faculdades mentais. Tá, plano da criação, tronos encantados ou mentais. Na verdade, esses tronos são os mesmos tronos naturais. São os mesmos tronos, da terra, da água, do fogo, do ar, minerais, cristais e vegetais. São os mesmos tronos ancestrais naturais. Trono ancestral natural da terra, trono ancestral natural da água, trono ancestral natural do fogo, trono ancestral natural do ar, trono ancestral natural mineral, trono ancestral natural cristalino, trono ancestral natural vegetal. Só que, se for necessário, em uma dimensão paralela, criar um subtrono para atender essas necessidades, atuar intensamente sobre os seres daquela dimensão ali, vai criar esse subtrono. Sexto plano da criação planetária. Temos os tronos naturais, regentes da natureza planetária multidimensional. Temos 7 radiações passivas ou ativas. As passivas são universais, contínuas, estimuladoras dos sentidos, das faculdades e conscientizadoras. As ativas são cósmicas,
são cósmicas. Quando fala universal e cósmica, universal quer dizer que ela atua nos mundos que nós conhecemos. Quando se fala em cósmica, está falando até mesmo dos mundos desconhecidos das transdimensões. É nesse sentido. É nesse sentido. A diferença entre universal e cósmico para a linha do Rubens aqui. Tá? As ativas são cósmicas, alternadas, fixadoras, como cada uma de um sentido, uma faculdade, um grau vibratório, pois visam afixar os seres que estavam ou se desequilibrando, que estavam se desequilibrando. Tronos naturais atuam por meio do magnetismo e dos sentidos da vida, sempre através de radiações ou vibrações naturais. Sétimo plano da criação planetária. Em nível planetário, temos os tronos celestiais, que são geradores e radiadores de fatores, essências, elementos, energias, vibrações e magnetismos. Um trono celestial gera e irradia um fator, uma essência, etc., aquele que já falamos, de forma vertical, reta e contínua, e gera e irradia de forma oblíqua, alternada ou contínua em todos os 6 fatores, essências e etc. Tá. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Aí, ó. Aqui é um exemplo, tá? Do portal aberto e as irradiações. Aqui elas estão oblíquas, ó. Aqui está vertical, mas a partir da vertical podem surgir as oblíquas, ó. Por exemplo, está abrindo, fazendo a sua prece ali de abertura. Em cima do terreiro, do centro, da igreja, enfim, da sua casa, fazendo o evangelho lá, abre um portal. Desse portal vão descer raios verticais. Que você está fazendo a prece ali, então está estabelecendo um padrão entre a terra e o céu. De repente, essa mesma energia que é vertical, ela vai fazendo assim, ó, vai ficando oblíqua, ó, para poder pegar todo o ambiente que você está. Vai cobrir todo o imóvel, o prédio, a casa, a torre, enfim, que você está ali. Aí, quando ela faz contato com as energias telúricas, essa energia sobe também, tanto vertical como oblíqua, e aqui no meio é formado um campo energético com ondas horizontais, garantindo a continuidade e a sustentação dos trabalhos. Quando você faz a prece de encerramento, automaticamente esse portal aqui de cima, ele vai recolhendo as ativações que você fez, vai recolhendo aos poucos, né? E a energia da Terra vai absorvendo o que não deveria ficar ali nos filhos, nos participantes e no espaço, vai recolhendo. Por isso que é importante, depois que termina os trabalhos, ficar alguém ali para fazer uma defumação, no caso de um terreiro. O povo se preocupa muito em fazer defumação antes, né? Então, não é tão necessária a de antes. É importante, mas se for ver mesmo, a que é feita após, e quase ninguém faz, tá? 90% dos terreiros não fazem. O ideal seria ficar alguém ali, nem que fosse só uma pessoa, só fazendo a defumação final no ambiente, tá? Aqui ele cita também a questão do trono planetário, que nós já vamos falar. O trono planetário, ele é um trono que ele reúne em si a força dos 7 tronos, e sem ele, os 7 tronos da vida não conseguiriam atuar naquela dimensão. Tá? Então, o trono planetário, também chamado de trono das 7 encruzilhadas, atua dessa forma aqui, com raios verticais e oblíquos, o tempo inteiro. Tá? Rubens gostava muito de fazer organogramas, né? Ele vai citando aquilo que nós já falamos, só que em forma de tabela. Aqui são os fatores. O cristalizador, muito utilizado pelo trono da fé. O agregador, muito utilizado pelo trono do amor. O expansor, trono do conhecimento. O equilibrador, trono da justiça. O ordenador, trono da lei. O evolutivo, trono da evolução. E o gerador, né? O plano gerador, com o próprio trono da geração, como o próprio nome diz. Muito bem. E aí, aqui na página 61, ele fala, né, sobre as irradiações divinas. Ele diz assim: as 7 irradiações divinas formam o setenário sagrado, regido pelo divino trono das 7 encruzilhadas.
que a partir de si, que também é o trono planetário, chamado de trono das 7 encruzilhadas, é a mesma coisa. A partir de si, projeta 7 radiações, fazendo surgir 7 hierarquias divinas regidas pelos 7 tronos de Deus, ou seja, os 7 mentais divinos, cujas irradiações vão sendo adaptadas aos graus magnéticos internos da nossa escala planetária e aos seus níveis e subníveis vibratórios. As irradiações são verticais e vão descendo pelos 7 planos da vida que graficamente são vistos da forma que foi mostrado aqui. Aquele círculozinho com os rainhos descendo. Bom, no final ele fala assim: radiação vertical e corrente eletromagnéticas, eis a base da ciência divina, denominada por nós de ciência dos entrecruzamentos ou ciência do X. Uma irradiação e uma corrente formam uma cruz, que colocada dentro de um círculo, forma um círculo cruzado ou um polo eletromagnético. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês como está distribuída a energia dos 7 tronos. Tá? Outra coisa também. Quando a gente desenha um ponto riscado com triângulo, na hora que você faz um triângulo no seu ponto riscado, automaticamente esse símbolo está chamando a força do trono das 7 encruzilhadas. Fez o triângulo, já chama. E se eu fizer um triângulo dentro do outro triângulo assim, um para cima, outro para baixo? Sim, um hexagrama, a estrela de Davi. Você está chamando a energia dos 7 tronos, ou do trono das 7 encruzilhadas, tanto no fator cósmico quanto no fator universal. Cósmico, eu falei, é o transdimensional, é aquilo que se você colocar um satélite lá no céu para fotografar os planetas, ele vai fotografar os planetas, ou seja, o fator universal, mas o fator cósmico ele não vai captar, porque o fator cósmico é transdimensional, tá? E os equipamentos humanos não alcançam. Então, quando você faz a estrela de Davi, você está pegando tanto as energias universais como cósmicas. Então, vamos lá. Esse aqui seria o trono planetário, só um desenho, tá? O trono das 7 encruzilhadas. Esse trono, o trono planetário, o trono das 7 encruzilhadas, ele é o que permite com que os 7 tronos da vida, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, nas modalidades masculina e feminina, atuem ali naquele plano, né? Seja na terceira dimensão, na quarta dimensão, na quinta dimensão. Sem a presença desse trono nessas dimensões, os 7 tronos não teriam poder para atuar naqueles planos. Por exemplo, você pode acender 500 mil velas para o seu Xangô, para o seu Ogum, para o seu Iemanjá. Eles nunca iriam poder te atender aqui nessa dimensão se não tivesse o lastro do Zum, Zap, Zum, não vai a lugar nenhum. Sem o aval do trono planetário, Zum, Zap, Zum não vai a lugar nenhum. É eles que vão dar o carimbo para aquela força da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução, do amor atuar na dimensão que você está. Senão você ia ficar chupando o dedo, chamando, dançando, batucando, e não ia arrumar nada. Quem é que fica no topo do trono planetário, ou também chamado de trono das 7 encruzilhadas, na versão masculina? Na versão feminina, o Duduá. E no meio, Orixalá. Então, o Orixalá aqui nesse trono, ele é um Xoroquê, porque ele tanto congrega energias da esquerda quanto da direita. Aqui, nesse trono, ele é um Xoroquê. Embaixo, Oxá, porque nos 7 tronos da vida também é Oxá. À esquerda, o Exulebá, Pombogirebá, Exumirim, Pombogirimirim, Exodara, Pombogirodara, Oxá, Exu, Pombogira. Igual no 7 tronos da vida? Igual, não muda nada. À direita, então, todos aqueles orixás também estão à direita dos 7 tronos da vida. Ibeji, Egum, Katendê, Yorimá, Urumilá, Ifá, Euá, Pelé, os que Xalá Guião, Xalá Lufã, Ibeji já falei? Katendê, já falei, né? Então, esses aí. Os mesmos que estão nos 7 tronos da vida. O que muda, no caso do trono no trono planetário, o trono das 7 encruzilhadas, que é a mesma coisa, é que no topo vai estar o Duduá, no caso feminino, no meio o Orixalá, e no masculino, no topo vai estar o Batalá.
Quem está à direita do trono masculino das 7 encruzilhadas, que também é chamado de trono planetário? Os mesmos que estão à direita do trono que está o Duduá. Ó, ali, ó. No topo do trono feminino, do trono das 7 encruzilhadas ou trono planetário. No topo, na versão feminina, está o Duduá. Na versão masculina está o Batalá. À direita, os mesmos que estão no feminino estão no masculino. À esquerda, os mesmos que estão no masculino estão no feminino. Embaixo, o mesmo que está Oxá, está num, está no outro. E no meio, Orixalá também, o mesmo. Ah, então só muda, no caso, só muda quem está em cima. Me diz uma coisa, Hernani. Esse orixá, o Duduá, que é feminino, e esse orixá, o Batalá, lá nos tronos da vida, onde eles estão? Nos tronos da vida eles estão à direita, junto lá com Ibeji, com Yorimá, com Rum-Rum-Pi-Lê, Ifá, Euá, Upelê, junto com os orixás sentados à direita dos 7 tronos da vida. Sim, nos 7 tronos da vida eles estão à direita, dos 7 tronos da vida, o Duduá e o Batalá. Mas aqui no trono planetário, que é o chamado trono das 7 encruzilhadas, o Duduá está no topo e o Batalá está no topo. O Duduá está no feminino, o Batalá no masculino. Aqui a coisa muda de figura. E Orixalá, lá nos 7 tronos da vida, Orixalá também está à direita dos 7 tronos da vida, junto lá com o Ibeji, com Yorimá, com Oxalaguian, Oxalalufã, Egum, enfim, com todos os que estão à direita dos 7 tronos da vida. Mas aqui, esses 3 orixás, eles têm uma outra posição. Aqui, Orixalá é um Xoroquê, no trono planetário, que é também chamado trono das 7 encruzilhadas. Ele segura a energia de esquerda e de direita. Ele está no meio. O Duduá está no topo do feminino, do trono das 7 encruzilhadas, também é chamado de trono planetário. E o Batalá está no topo do trono masculino das 7 encruzilhadas, também é chamado de trono planetário. Aqui a coisa muda de figura. E são eles que permitem com que a energia dos 7 tronos da vida, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, nas modalidades masculina e feminina, atuem no plano que você está, ou no plano que os outros seres estão, enfim, em cada plano. Sem a existência desse trono, chamado de trono planetário, ou trono das 7 encruzilhadas, os 7 tronos da vida não teria poder de atuação. Tá? Ah, mas não é estranho, no 7 tronos da vida, ele é rebaixado, sai do topo. Quem disse que é rebaixar, gente? São só posições, gente. São só posições, não tem rebaixamento. O fato do orixá estar aqui à esquerda, estar aqui embaixo, Oxá, ó, Oxá não é inferior a ninguém que está no topo. Porque se não tivesse Oxá aqui, o trono estava lascado. Tem que ter alguém que sustenta a base. Então ele não é inferior. Ele pode estar lá numa posição que aparentemente é submisso ou inferior. Mas ele tem o mesmo poder do orixá que está aqui no topo. Você tem que tirar essa noção de inferioridade e superioridade entre os orixás. Sair dessa mediocridade. Tá bom, gente? O assunto era esse. Então adquiram o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do mestre Rubens Saraceni. Eu sou Hernani de Oxóssi Xoroquê. Lhe desejo muita paz e muita luz, que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, luz e proteção e que não lhes falte o axé dos orixás. Amém.